Esse estudo aqui, ele foi publicado numa revista, tá, da Europa, em Londres, e ele fala sobre a influência, tá, a influência das emoções na aprendizagem e na memória. Então ele fala aqui, ó, vou ler aqui para vocês, tá? Cadê a parte que ele fala aqui, ó? Ó, quem vai fazer cursinho baratinho de internet, presta atenção. Assim, é científico, tá, pessoal? Não é eu que tô falando, tá? É científico a parada, tá? Ó, recente estudo de neuroimagem encontrou um indicativo que a amígdala e o córtex pré-frontal, tá? A amígdala, que vai gerar a resposta emocional, e o córtex pré-frontal, tá? Eles cooperam com a parte temporal, né? O lobo temporal, parte medial do lobo temporal, interagem com a modulação, né? Então eles modulam a consolidação da memória. Ele está falando que o córtex pré-frontal ele vai fazer a aquisição, né? Eu adquiri o conhecimento e a formação desse conhecimento, tá? E o hipocampo, que é a estrutura uma estrutura aqui no lobo temporal que participa também do sistema límbico, ele vai fazer o sucesso na aprendizagem e na retenção da memória de longo prazo. Léo, o que isso tem a ver com o cursinho? Tá? Então, basicamente, para você adquirir conhecimento, você tem que ter uma resposta emocional positiva para que o teu córtex pré-frontal adquira esse conhecimento, né? E aí você vai ter uma consolidação da memória de longo prazo e da aprendizagem pelo hipocampo. O hipocampo é o centro responsável pela memória, tá? Beleza. Então vamos lá. O vestibular, né? Quem vai fazer o Enem? O Enem é o quê? É uma prova de memória, concordam comigo? Não é a prova de ensino médio, é uma prova de memória. Quem lembrar dos conteúdos vai passar, né? Você lembrar. Se tu lembrar da fórmula, tá certa a questão. Se tu lembrar lá como é que faz uma proposta de intervenção, você vai lembrar da proposta de intervenção e vai ganhar lá, vai fazer uma boa redação. Se você lembrar o que é uma tese, lá na hora de escrever a redação, vai ter um problema social, você vai se posicionar em relação àquele problema, vai botar uma tese, ó, eu acredito nisso. Vai argumento 1, argumento 2, vai botar um argumento, vai justificar, vai provar que aquele teu ponto de vista, você acredita naquilo. Por exemplo, eu tô aqui falando, fazer cursinho, comprar cronograma online é botar dinheiro fora. Beleza, essa é a minha tese. Agora argumenta, prova que isso é possível. Tá aqui vários artigos científicos provando. Entendeu? Então você tem que falar até papagaio fala, tem que provar. Então veja bem, quando você faz um cursinho, o que acontece? Você tem um método de estudo passivo. Léo, o que é passivo? Você está recebendo informação. Pensa comigo, tá? Pensa comigo aqui, ó. Pensa comigo, Yara, ó, presta atenção. Ao longo dos milhares de anos, pensa o cara lá das cavernas. Pensa que não tinha matemática, não tinha livro de biologia, não tinha nada. Como é que esse cara aprendeu? Como é que o cérebro dele aprendeu? Tinha livro naquela época? Tinha videoaula? Não tinha, né? Como é que ele aprendeu? Praticando e tentando resolver, tentando criar alguma resolução para aquele problema. É assim que o nosso cérebro aprende, tá aqui, é comprovado isso. Cientificamente que o nosso cérebro vai aprender praticando, você tem que ter uma prática. Tanto que, por exemplo, a Escola de Medicina de Harvard, eles usam Problem-Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. Você tem que pegar problemas, usar os problemas do mundo real como um veículo para você adquirir a aprendizagem. Por isso que o Brasil é o pior do mundo em educação, porque nós não fizemos aqui. Aqui tu é passivo. Tu senta lá no cursinho, senta na sala de aula, o teu professor fala, ele fala, e você sai da sala de aula e não aprendeu nada. Me conta aí, ficou 1 hora assistindo a aula no cursinho, o que tu aprendeu? Aí tu pergunta pro professor que aula que ele deu. Ele sabe tudo, por quê? Porque o cérebro estava sendo estimulado durante a aula era do professor, não o teu. Então tem que inverter esse processo. Tu tem que falar, e não o teu professor. Entendeu? E aí, o que isso causa? Ser passivo, não adquirir conhecimento. O que isso vai causar na vida do vestibulando de medicina? Então, ele não tem o estudante ele é passivo, ele não tem taxa de retenção, ele não aprende os conteúdos. O que acontece quando tu não aprende o conteúdo? O que acontece, você que está me assistindo, o que acontece quando você senta para estudar física e você não aprende? O que acontece? Você sentou para estudar física e não aprendeu. Sentou para fazer uma bateria de questões e não aprendeu. O que acontece? Comenta aqui para mim.
O que acontece contigo? Que sentimento que tu tem? Que tipo de emoção que tu tem? O que acontece, pessoal, nas emoções de vocês? Comenta aí pra mim. Fica triste, fica feliz, fica ansioso? O que acontece? Que tipo de sentimento tu tem? Quando tu zera a prova? Ó, desiste, frustração, desânimo. O Pedro, né? Desânimo. Tristeza, ó a dislexia. Frustração, choro, ou seja, são tudo emoções negativas. Medo. Então, ó, presta atenção, Yara. Olha o pessoal tá falando, frustrado, triste, né? E aí, olha que louco, tu não aprendeu o conteúdo 1. Na outra semana, o professor de física já vai dar o conteúdo 2. Na semana 3, ele já vai dar o conteúdo 3. E por aí vai indo. Então, tu não aprendeu nem o conteúdo 1 e já tá lá no conteúdo 3. E você já tá com uma resposta emocional negativa. Entendeu? Você já tá com uma resposta emocional negativa. E aí, o que as emoções fazem? As emoções, elas nos ajudam, é uma ferramenta que nós temos, né? São ferramentas que nós temos para interpretar o ambiente. Então, por exemplo, quando eu passei em medicina, eu fiquei super feliz. Eu tive uma resposta emocional positiva, né? Quando eu fui humilhado, quando as pessoas falaram que eu não ia conseguir passar em medicina, eu tive uma resposta emocional negativa. Eu me senti triste, me senti incapaz. Então, as emoções, elas são feitas para nós entender as situações, né? Por exemplo, se eu convido você para tomar um café comigo, vamos tomar um café ali, vamos conversar. Durante esse café, eu te trato mal. Eu vou ter uma resposta emocional negativa. Mas se durante o café eu te trato bem, eu te elogio, eu falo, ó, vamos junto comigo, vem junto comigo, eu vou caminhar junto com você até a medicina. Você vai ter uma resposta positiva, você vai, na próxima semana, se eu te convidar para tomar um café, você vai aceitar. Ou não vai aceitar se for uma resposta emocional negativa. É a mesma coisa com a física. Se você tem uma resposta emocional negativa, semana que vem você não vai querer estudar, você vai querer procrastinar. Aí tu procrastina uma semana, na outra semana tu já tem matéria atrasada, já virou aquela bola de neve e aí você não rendeu nos estudos. E o cursinho tá rodando o cronograma, não tá nem aí para ti, Yara. Eles não estão nem aí para ti, por quê? Se tu não tá seguindo, entendeu? Se tu não tá acompanhando, o problema é teu. O professor vai passar semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, aí a tua taxa de retenção de 5% é a taxa de retenção que o aluno tem, e aí ele não vê resultado, ele fica empacado. Só que acontece, no cursinho, nós somos seres sociais, então tu tá num ambiente coletivo, tá? Tu tá num ambiente coletivo, então nós somos seres sociais. O nosso DNA primitivo, ele tem um código, ele tem uma informação lá no nosso DNA que é o seguinte: você precisa viver em grupo para sobreviver. Tem que ficar em grupo. Você precisa viver em grupo, senão tu não vai sobreviver. Então tu quer ser aceito no grupo, tu quer receber validação, você quer que as pessoas te elogiem, você quer ser bem visto, né? Aquela questão da autoimagem, do ego, né? Tu quer se sentir bem. E aí tu olha para o lado, né? Tu tá num ambiente tóxico, né? Ali de competição, de comparação, meu concorrente, vagas, nota de corte, nota, acertos, isso e aquilo, né? Um ambiente extremamente tóxico, que isso, nota de corte, número de questões, isso daí desregula demais o teu nível emocional, é uma gangorra emocional, é um sobe e desce horrível, né? É muito ruim isso, e tu tá naquele ambiente, né, de extrema competição. E aí você tá com todos esses problemas, não tá rendendo, tá com matéria atrasada, né? Já tá indo dormir meia-noite, já estuda 12 horas por dia, né? Porque daí é 8 horas no cursinho, ou 4 horas no cursinho e 4 horas estudando, é muito tempo, né? Aí você já tá indo dormir tarde, já não tá tendo um tempo de lazer, já não tá conversando com seus amigos, tá tendo vários problemas. E aí o cursinho andando, a matéria andando, né? E aí você olha pro lado, tem o nerd. Toda sala de aula tem um nerd, né? Sempre tem um nerd. Léo, o que é um nerd? É o cara que o professor falou, ele memorizou, aprendeu, nunca mais esqueceu. Ele viu de longe, ele nem leu o livro, ele viu assim, ó, de longe o livro. Ele viu de longe o material. E já entrou no cérebro dele, ele já guardou, nunca mais esqueceu. Esse cara é o que tem a facilidade, tem a genética, que nem emagrecer. Tem pessoas que têm facilidade para emagrecer e tem pessoas que têm dificuldade para emagrecer, né?
Esse cara, ele tem a genética, ele é o nerd, o famoso nerd, ele tem a genética. Aí tu pergunta, tu estudou? Não, nem estudei. O cara nem estuda. O cara é um baita de um preguiçoso. Só que acontece, o cara não precisa se esforçar, porque ele tem a genética, né? Ele tem a parte genética ali do cérebro dele, que ele bate o olho e ele já aprende. O cara dorme, não estuda, não faz questões, ele só pum. É o cara que tem a genética. E aí você olha pro lado e você vê esse cara. E aí tu olha para ele, pô, mas olha o cara que sabe fazer tudo. Eu não sei. Eu sou burro. E aí você fica naquela. E aí começa a ter uma ruminação mental, você começa a ficar ansioso, você começa a ficar nervoso, você começa a ficar deprimido, e aí você fica empacado. Por quê? Tá falando aqui, né? Artigo científico está falando aqui que as tuas emoções, elas vão bloquear, né? Elas vão agir tanto de forma positiva como de forma negativa. Vocês entendem? Então, assim, tem uma imagem aqui bem legal desse artigo, quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu achar ela. Então, assim, o nosso cérebro, né? Aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó. Então, aqui, as emoções, ela vai modular, né? Toda a tua fisiologia, né? Então, isso vai prejudicar todo o teu corpo, toda a tua saúde vai prejudicar, né? E aí você vai 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho, 3 anos de cursinho, chega no 4º ano, você vai estar deprimida, vai estar tomando fluoxetina, vai estar tomando antidepressivo, vai estar ansiosa, vai estar querendo fazer qualquer outra coisa. Aí a tua família vai ver, não. Vai ver tu chorando, vai ver tu se desgastando ali, vai pensar, pô, acho que medicina não é pra você, acho que medicina é um sonho fake, acho que tu não foi feita pra medicina, vai fazer outra coisa, vai fazer odonto, vai fazer estética, vai fazer fisioterapia, vai fazer outra coisa, vai fazer biomedicina, vai fazer outra coisa, a medicina não é pra ti, porque os caras só veem tu triste, né? Tu não tem aquele brilho, tu não tem aquele tesão de estudar, de, pô, eu quero aprender uma coisa nova, tu perdeu o brilho, né? Tu perdeu aquela curiosidade que a criança tem, quando é criança, como é que as coisas funcionam, como é que é isso, como é que é aquilo, né? Perdeu isso. A tua família, teus amigos vê tudo isso acontecendo na tua vida, tu não tem tempo de lazer, né? Não consegue ter lazer para ver seus amigos, para ver seus familiares, e aí você fica naquele looping, né? E isso trava, isso freia a aprendizagem, entendeu? Isso inibe, atrofia a tua capacidade de aprender, tu não aprende, tá aqui, ó, é científico. Então, por isso que eu enfatizo novamente, você assinar um cursinho online, ou você ver vídeo no YouTube, ou você seguir o cronograma, é você assinar a sua reprovação, tá? Do ponto de vista científico. Vai ter o cara que vai passar? Vai, né? Mas tem que falar os que não passaram também, né? Tem que falar isso. Tem que falar aquelas pessoas que lutaram, que se dedicaram, se esforçaram e não conseguiram passar, né?